Super Heavy explode durante teste e booster dá perda total. New Glenn faz voo perfeito para Marte com direito a pouso do primeiro estágio em manobra histórica. E foguete sul-coreano que partiria da base de Alcântara tem lançamento adiado após problemas no veículo. Essas e outras notícias você acompanha no Space Orbit News. Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit News, onde os fogueteiros se encontram para ouvir notícias ruins e piadas boas, com direito a poder mandar o apresentador para o espaço se não gostar do programa. E essa parte é verdade, então segura que a gente já explica. Mas já começamos com a SpaceX, que mandou o primeiro Super Heavy da versão 3 para a planta de Messier, onde passaria por testes criogênicos e verificações antes de instalarem os motores e colocarem no pad orbital. E a conjugação verbal de passar está correta, pois tudo parecia bem até que o booster simplesmente estourou, parecendo até aquele meme do Max Verstappen chutando o carro de tão bobo que pareceu. E por incrível que parível, o B-18 não desabou ou mesmo passou por uma explosão catastrófica, mas ficou praticamente preso no fiozinho para não ir para as cucuias. Provavelmente o que segurou o veículo de 70 metros de altura foi a tubulação de transferência, que cruza todo o tanque de oxigênio líquido, despejando o metano direto nos Raptors. Essa peça foi refeita para essa versão do Super Heavy, inclusive para ser mais resistente, mas aposto que não pensaram que isto poderia acontecer nesse tipo de teste. Os anéis foram destruídos, expondo a parte interna do booster 18 como se tivesse sido aberto com um abridor de latas e por alguém sem paciência, mas pelo menos as imagens aéreas nos ajudam a tentar entender o que aconteceu durante o teste. Uma das hipóteses é uma falha estrutural do veículo, como alguma solda ou junta que não foi feita corretamente e acabou passando batida na inspeção, o que é bastante improvável, visto que é algo que a SpaceX já faz há muito tempo. Outra possibilidade é que um COPV, um tipo de vaso de pressão, tenha se rompido e levado o resto pelos ares, o que seria um baita de um azar, visto que um Starship explodiu este ano por causa de uma falha neste tipo de componente. E aposto que se você não lembrou da explosão, com certeza pulou no sofá de susto, mas faz parte. Quem mandou assistir o Space Orbit News, né? Bom, voltando ao Super Heavy, a SpaceX deu um modesto comunicado dizendo que não houve danos no entorno e que ninguém se machucou durante o teste, o que é sempre um bom sinal. E internamente a empresa vai tentar descobrir o que aconteceu com o B-18 e fazer as correções necessárias, e que apesar da perda total, outro Super Heavy deve ser finalizado ainda em dezembro, e que o lançamento do próximo Starship pode acontecer ainda no primeiro trimestre de 2026. Isso considerando de que seja um problema simples como um COPV e não algo estrutural que venha a afetar outros protótipos que já estão indo para a fase final de montagem. Caso contrário, seria um prejuízo enorme, principalmente de tempo. Enquanto isso, as equipes afiaram os discos das suas maquitas e esquentaram suas soldas de plasma e começaram a cortar o veículo na metade, ainda mais que existia a chance daquele prédio de aço inox cair se fosse feito da maneira incorreta. Então ainda demorará mais um pouco para vermos este booster da versão 3 ser testado com os Raptors 3, que bateram novamente o recorde de foguete mais potente da história, mas é melhor que testem direito e dê errado em Messier do que acabar com o pad orbital novinho em folha e com cheirinho de tinta. E você acha que o lançamento do Starship vai acontecer no começo de 2026 ou essa falha do B-18 vai atrasar tudo? Deixe nos comentários, pois a sua opinião é muito mais importante do que a minha. E algo inacreditável aconteceu no mundo dos lançamentos espaciais, pois a Blue Origin conseguiu fazer mais um voo perfeito do seu foguete, o gigante New Glenn, e para colocar a cereja no bolo, tivemos um pouso do booster em uma balsa no meio do oceano. E só para lembrar que este é apenas o segundo veículo a conseguir este tipo de manobra atrás apenas do Falcon 9 da SpaceX, mas com o detalhe que a empresa de Jeff Bezos conseguiu isso apenas na segunda tentativa, o que aumenta ainda mais a importância deste feito obtido pelo carecão e seus funcionários. E note que o New Glenn vem se aproximando da balsa de ladinho, enquanto paira com o motor ligado, gastando mais propelente do que aquele Opala velho do seu avô, mas ainda assim consegue ficar alinhado e pousar praticamente no centro do deck. Em seguida, o trem de pouso solta uns pipocos para soldar o booster na balsa e evitar que caia durante o transporte de volta para Porto Canaveral, em uma viagem que demorou cerca de 3 dias. E ainda ficamos impressionados como o primeiro estágio chegou praticamente limpo, o que é explicado pelo uso do metano como combustível, que tem uma queima muito mais eficiente do que o RP-1, que larga fuligem até não poder mais,
como acontece com o Falcon. E a Blue Origin não quer parar por aí após este dia de sucesso estrondoso, pois o objetivo agora é colocar o booster para voar logo no começo de 2026 e provar que, além de conseguirem recuperar o foguete, vão poder reutilizá-lo, o que é fundamental se quiserem diminuir custos e fazer uma operação mais eficiente, e quem sabe o Jeff Bezos comece a ganhar uma grana daqui uma década. E vai pensando que acabou, porque poucos dias depois do voo e pouso da NG2, a empresa anunciou uma versão maior e mais potente do New Glenn, chamada de 9x4, e não é um teste para saber se você lembra da tabuada, mas assim a quantidade de motores em cada um dos estágios, sendo 9BE4 no booster e 4BE3U na parte de cima. Com isso, a versão atual do foguete passou a ser chamada de 7x2, mas que vai receber melhorias nos propulsores já nas próximas unidades, com aumento de 15% de empuxo nos BE4 e cerca de 25% nos BE3U, o que é algo bastante relevante. E não é só isso que mudou no New Glennzão, pois o veículo ficou maior, chegando a quase 120 metros de altura, de acordo com uma concepção artística divulgada pela Blue Origin, fazendo comparação com o 7x2 e o Saturno V. E fica a curiosidade do por que não colocar o Starship ali, será que deu medinho? Mas nessas alterações do projeto, a coifa também ganhou um upgrade e terá 8,7 metros de diâmetro, muito parecido com os 9 metros do veículo da SpaceX, o que é excelente para conseguirem contratos com militares que quiserem carregar o foguete com democracia e liberdade. E fica o destaque também para as landing legs, que passaram a ser no estilo do Falcon 9, ou seja, fora da seção dos motores, além de serem só 4 ao invés de 6 como no New Glenn de hoje. E se vai funcionar ou não, só o tempo vai dizer. E a expectativa é de que o Super New Glenn voe a partir de 2027, mas com muitos sistemas e melhorias já embarcados na variante 7x2, o que vai nos dar um gostinho de como será essa treta entre a SpaceX e a Blue Origin. E você acha que este novo foguetão vai conseguir bater de frente com o Starship e criar uma verdadeira concorrência espacial? Deixe nos comentários, pois em briga de bilionários eu torço pela luta. E enquanto Elon Musk e Jeff Bezos esquentam a cabeça para mostrar quem tem o foguete maior, você pode esfriar o seu coco tomando uma bebida geladinha com a nossa garrafa térmica do Starship. Feita em aço inox com isolamento a vácuo, ela permitirá que a sua água fique agradável por várias e várias horas, principalmente enquanto você aprecia os detalhes do escudo de calor do maior foguete do mundo, composto por centenas de hexágonos que dão uma cara diferenciada graças à gravação a laser. E nada de não saber quanto cabe na sua garrafa, pois colocamos na parte inferior o volume, além de informações importantes como lembrar que este item não foi certificado para uso no espaço, pelo menos por enquanto. E melhor do que levar o seu reservatório de propelentes criogênicos é você receber um upgrade gratuito, pois se você pedir a de 960 ml, levará a de 1200. Mas aproveite que isso é só até acabarem as garrafas do terceiro lote, o que não falta muito para acontecer, e juro que não é papo de vendedor. Então acesse em spaceorbit.com.br e adquira mesmo a sua garrafa do Starship, e aproveite para combinar o seu pedido com as nossas miniaturas colecionáveis e outros itens que vão decorar o seu centro de comando, pois a loja do fogueteiro é o seu lugar de espaço aqui na Terra. E vamos para o bloco de notícias rápidas, como a destruição do pad do Starship. E aquele local que abrigou 11 lançamentos do maior foguete do mundo, agora é só uma lembrança na cabeça dos amantes do espaço, pois a SpaceX não tem nenhum saudosismo, muito menos nostalgia, e mandou tudo abaixo. O objetivo é limpar a área para construírem um pad ao estilo do irmão ao lado, que é mais moderno e menos suscetível a explodir, perder pedaços ou mesmo conservar minimamente a tinta. E é importante ressaltar que a SpaceX sabia que essa não era a melhor solução para voar o Starship, mas uma que funcionava muito bem para atender a demanda da empresa naquele momento do projeto, além de aprenderem com os erros e construir uma estrutura muito mais robusta e reutilizável. Isso vai de encontro com o objetivo do titio Elon de lançar vários veículos por dia, então é necessário que o pad seja capaz de ser recondicionado em pouquíssimo tempo, em questão de horas, com quase ou nenhuma troca de equipamento. Mas como diz o ditado, há malas que vêm de trem, então vamos torcer para que as obras não sejam muito demoradas, pois queremos ver os Starships subindo assim como os foguetes da festa de São João. E já que estamos no Brasil, a sul-coreana InnoSpace bem que tentou, mas o Rambit Nano acabou não indo para o espaço partindo da base de Alcântara. Mas calma que não precisa se esquecer ainda que ela existe. Segura a onda aí, Sérgio. Então isso é um negócio muito complicado, cara. A empresa informou que houve um problema na recepção e visualização dos dados da telemetria do foguete e que precisariam fazer uma nova rodada de testes e validações. E assim, não tendo tempo hábil para realizar os preparativos para lançar na janela que se encerra no dia 28 de novembro. Com isso, o Rambit agora terá uma nova
oportunidade a partir de 17 de dezembro, para assim poder se tornar o primeiro foguete híbrido a chegar em órbita, além de ser a primeira vez que um foguete desta classe voa com sucesso partindo das terras tupiniquins. E o Space Orbit esteve em Alcântara, lá nos Cafundós do Maranhão, e pudemos mostrar tanto o Rambit quanto a estrutura montada pela Unispace para abrigar os próximos lançamentos. E você não ouviu errado, pois pode ter mais voos ainda no primeiro trimestre de 2026. Então assista tanto aqui no canal principal quanto no canal de cortes, pois temos conteúdos exclusivos sobre este veículo que pode fazer história nas próximas semanas. E lembrando que teremos live direto de Alcântara com múltiplas câmeras, imagens aéreas, entrevistas e muito mais, sendo uma transmissão muito importante para este humilde canal. Então não deixe de assistir conosco, pois será épico. E você pode me mandar para o espaço, e é literalmente, pois o Space Orbit está na luta para conseguir voar a bordo de um foguete New Shepard da Blue Origin. E pode até parecer mentira, mas uma empresa chamada Sarah Space criou um concurso para levar 6 pessoas de países pouco representados no espaço para passearem em uma missão turística e se tornarem astronautas. Uma dessas vagas é do Brasil e eu estou em primeiro lugar, pelo menos por enquanto, mas precisamos muito da sua ajuda para garantirmos que conseguiremos chegar lá. Então acesse o link na descrição para entrar no app da Sarah dentro do Telegram, e só de fazer isso você já ajuda o Space Orbit, mas você pode ir além completando seu perfil, coletando as Space Dusts, que são as moedinhas do jogo, coletando os emblemas e fazendo as suas tarefinhas. Quanto mais atividades você fizer no app, mais o nível da sua conta vai subir, o que será essencial para nos ajudar nas próximas fases, que terá uma votação e precisamos chegar no topo. Junte-se a mais de 3.800 pessoas que já estão na nossa lista de amigos e tem o seu nome levado ao espaço, pois queremos fazer um cartão postal e te entregar depois que eu retornar. Então bora virar o terceiro astronauta brasileiro e ir ao espaço, e ainda bem que nesse voo não tem capacete, pois imagina só achar um que cabe na minha cabeça. Enquanto eu tento voar, a Rocket Lab decide que o Neutron só voa no ano que vem, sendo uma surpresa para um total de 0 pessoas. O novo foguete da empresa está em um bom ritmo de desenvolvimento, mas era evidente que um lançamento para 2025 era impossível, e sempre usando a desculpa de dizer que o voo seria realizado no quarto trimestre. E como rege a lei de Berger, todo lançamento marcado para o último trimestre do ano automaticamente acontecerá no ano seguinte. Mas isso tudo é papinho para engambelar investidor para não ficar no pé da empresa, mas não duvidamos que o Neutron tem um grande potencial para determinados tipos de missões, mas o preço na ordem dos 55 milhões de dólares é um problemão, ainda mais se quiserem competir com o Falcon 9. E falando em problemão e bilhões de dólares, a NASA e as suas contratadas concluíram a montagem do Space Launch System, o foguete que vai levar os próximos seres humanos para dar uma passadinha pela Lua em 2026. Já temos os boosters de combustível sólido, booster central, segundo estágio, espaçonave e torre de escape no lugar. Mas claro que não é só pôr no pé de voar como faz a SpaceX, pois a NASA ainda fará um buzilhão de testes de integração e validações para garantir o funcionamento da Astrovenga, movida a notas de 100 dólares. A expectativa é de que a Artemis 2 aconteça no mês de fevereiro, isso se tudo ficar pronto a tempo, o que é altamente improvável para não dizer impossível. Então, na opinião deste vendedor de traquitanas aqui, o SLS deve partir apenas no mês de abril, na melhor das hipóteses. Importante relembrar que qualquer enrosco no foguete que precise que ele volte para o edifício de montagem se torna uma operação lenta e vagarosa que dura dias, então não espere rapidez, pois a demora nesse caso é muito lucrativa para os poucos envolvidos no projeto. Enquanto uns só encarecem, outros tentam baratear, e foi o que a Starlink fez ao lançar um novo plano nos Estados Unidos a partir de 40 dólares, fornecendo 100 MB de download e ainda com a vantagem de não precisar comprar o equipamento, ficando como empréstimo enquanto tiver a assinatura. E o serviço já está disponível em quase todo o território do Tio Sam, mas ainda não temos informações sobre quando e se teremos um plano equivalente aqui no Brasil. Mas se seguir a tendência, o valor pode ser muito atrativo para novos clientes que não querem adquirir a antena logo de cara. E a concorrência no setor parece estar tomando forma de verdade, pois a constelação Kuiper, agora renomeada como Amazon Leo, está com vários lançamentos programados para os próximos meses e já apresentou uma antena para uso comercial. Chamada de Ultra, o equipamento de quase 20 kg tem um acabamento robusto e foi feito para ser instalado facilmente, além de fornecer nada menos que 1 GB de download e 400 MB de upload, o que a torna a antena mais rápida já anunciada. Claro que não falaram do preço do equipamento nem do serviço, mas podem ficar totalmente seguros de que vai ser muito caro e ainda mais absurdo em terras brasileiras, isso se chegar. E voltando para o Starlink, o braço da SpaceX anunciou que o serviço Direct to Cell foi implementado na Ucrânia. E você não ouviu errado, um país consumido por uma guerra interminável conseguiu liberar a comunicação entre satélites e celulares, enquanto nós ficamos só na vontade. Então é só torcer para que a expansão continue pelos países europeus, até quem sabe um dia chegar no Brasil custando o preço de um Celta bem cuidado, mas cheio de multa para pagar.
E vamos relembrar os lançamentos que aconteceram nos últimos dias, começando com o New Glenn da Blue Origin, que partiu no dia 13 com 2 cargas para Marte na missão Escapade, além de um teste de tecnologia de comunicação. E como se o voo já não tivesse sido excelente, ainda tivemos um espetáculo de imagens com o retorno do booster pousando na balsa com perfeição para a alegria dos fogueteiros. E com esse sucesso estrondoso, a empresa de Jeff Bezos se saiu muito bem na fita, e as piadas sobre a incompetência deles estão oficialmente canceladas. Mas não se preocupem, pois a Astra ainda continua viva para darmos aquela zoada. Partindo para o dia 14, o Atlas V mandou o Viasat 3F2 para uma órbita de transferência geoestacionária com o objetivo de fornecer 1 gigabit de internet para os clientes da empresa. O lançamento deu bom e agora só faltam lançamentos da Amazon Leo e da Starliner para a aposentadoria do mítico foguete da United Launch Alliance. E abrindo um pequeno parênteses sobre a Starlenta, quero dizer Starliner, a NASA decidiu reduzir o contrato da Boeing de 6 para 4 voos, sendo que o próximo voo será feito com carga e sem tripulação. E quem sabe agora vão conseguir fazer a espaçonave operar corretamente. Se tudo der bom, o veículo pode ser certificado para levar 3 astronautas em uma missão operacional em algum momento do futuro, já que o voo de carga deve acontecer no segundo trimestre de 2026. E vamos para um combo de Falcons, pois no dia 15 tivemos 2 Starlinks partindo para uma órbita terrestre baixa, levando um monte de satélites para complementar a constelação de internet da SpaceX. E para variar, deu tudo certo nas missões, com as cargas sendo entregues na órbita esperada e os 2 boosters voltando para as balsas para serem reutilizados o quanto antes. Passando para o dia 17, outro Falcon partiu para o espaço, mas agora com a Sentinel-6B, um satélite para análise do nível dos oceanos e estudos climatológicos que foi criado a partir de uma parceria da NASA com a Agência Espacial Europeia. Fica o destaque para o booster que voltou para a costa da Califórnia para pousar em solo com perfeição, que é uma manobra muito bacana que a gente não cansa de assistir até hoje. Passando para o dia 18 de novembro, a Rocket Lab lançou o Electron em sua configuração suborbital na missão Prometheus Run, com testes de tecnologia para fins militares. Logo é tudo secreto, mas carregado de liberdade e democracia para espalhar pelo mundo. E tem mais Falcon 9, olha só que surpresa! Pois no dia 18 também partiu a Starlink Grupo 694, e daqui para frente você já sabe o roteiro inteiro, então vamos enrolar o suficiente para que você consiga ver as imagens da subida e também do pouso do booster na balsa. Chegando na China no dia 19, o Long March 2C subiu com a Xinjiang 30AC para medições do ambiente espacial, isso claro de acordo com a versão oficial, pois ninguém sabe exatamente o que esses 3 satélites farão em órbita da Terra, mas jamais seria usado para fins de espionagem ou para fins militares, foi o próprio Xi Jinping que me garantiu. E não deu nem tempo de ficar com saudade do Electron, que a Rocket Lab já mandou outro em 20 de novembro com a Follow My Speed, que levou um satélite da Black Sky para observação terrestre com imagens de 50 cm por pixel de resolução, o suficiente para ver você secando a morena de longe. E o voo deu bom e a empresa de Peter Beck já fez o seu melhor ano da história com recorde de lançamentos e nenhuma falha registrada até então. E adivinha o que subiu no dia 21? Claro que foi outro Falcon 9, mas com a Starlink Grupo 678, e tudo saiu como manual, e a SpaceX vai ter que subir muito mais satélites para dar conta dos seus mais de 8 milhões de usuários ativos e ainda subir a velocidade da internet nos próximos meses e anos, então que venha o Starship logo. Voltando para a China, tivemos o Long March 3B/E com a TJSW-21, sendo uma missão para testes de tecnologia de comunicação, mas claro que não sabemos o que essa geringonça vai fazer em órbita, então é só torcer para que o booster não tenha caído na cabeça de ninguém no meio do caminho. E acha que acabou? Que nada! Teve ainda 2 Falcons no dia 22, com mais 58 satélites da Starlink, o que mostra como o ritmo da SpaceX é insano, pois foram cerca de 140 satélites lançados para a órbita em apenas uma semana, o que ainda soa muito como uma ficção científica de ver tantos foguetes partindo um atrás do outro. Voltando para a China, tivemos o lançamento da Shenzhou 22 a bordo de um Long March 2F/G, levando uma cápsula novinha em folha para a estação espacial do país. A missão foi realizada de forma antecipada e sem tripulação, depois da Shenzhou 20 ter sido descartada após uma possível colisão de lixo espacial, então os chineses sacaram o super trunfo e colocaram a reserva para partir logo de cara. A espaçonave chegou com segurança na CSS e a tripulação agora vai poder ficar suave na nave, que vão ter como voltar em caso do caldo azedar lá em cima. E teve até voo do Angara 1.2 partindo de Plesetsk na Rússia, com a missão Cosmos, que é um nome genérico para as missões militares do país. Mas independente do objetivo, o veículo está em um bom caminho ao realizar o seu 6º voo e sem nenhuma falha registrada até então. E até a Coreia do Sul lançou, só falta agora Cuba lançar. Mas quem chegou à órbita foi o KSLV-2, levando o KASS-500, um satélite para fins de observação terrestre, além de outros 12 CubeSats que foram de carona. E para a alegria da turma do K-pop, o voo foi perfeito e tivemos belas imagens que passaram em loop 500 mil
1000 vezes durante a transmissão, mas pelo menos deu para ver o foguete minimamente. Eu espero que os coreanos nunca tenham a ideia de mandar um grupo de K-pop para o espaço, pois vão precisar de um foguete maior que o Starship só para colocar aqueles 300 adolescentes plastificados dentro de uma coifa para ficarem rebolando em órbita. Mas quem sou eu por falar? Afinal, se tudo der certo, eu vou acabar rebolando na boquinha do New Shepard. Fazer o quê? Siga os lançamentos espaciais pelo nosso aplicativo gratuito, quando lança, disponível nas lojas do seu celular. E deixa o like além de se inscrever no Space Orbit, pois assim você fica bem informado sobre o espaço e irritado com as piadas ruins que fazemos por aqui. E entre para o Clube dos Fogueteiros a partir de R$ 2,99 ao mês, pois temos que pagar o salário milionário da nossa equipe, composta por porcos capitalistas que não aceitam balinhas de framboesa como pagamento. Que absurdo. Então beijo no seu coração e até mais. Tchau. E boa noite. E fique sempre muito bem hidratado com a garrafa do Space Orbit, porque eu realmente estou com sede.